Olá, meus caros e nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente para mais um vídeo para a nossa incrível playlist de sábado. A famosa playlist Transforme-se, que aqui já marca lugar na nossa diversidade de conteúdo. Aqui são mais de 34 playlists e esta é de praxe a que nós utilizamos de sábado. Às vezes colocamos depoimentos de alguns pacientes, mas de praxe sábado está marcado para a playlist Transforme-se, onde muitas pessoas buscam apoio, buscam auxílio, buscam entendimento, compreensão sobre a vida nos dias de hoje, mas contada por meio de parábolas, histórias, koans, que relatam realmente depoimentos de grandes passagens dentro de um budismo específico, que é o budismo Zazen ou Zen. Nós vamos trazer, por meio da leitura de um capítulo de um livro, uma passagem que aconteceu realmente ao longo de uma história, contada essa por uma das maiores figuras, por que não, uma das maiores monjas brasileiras, e que realmente é de se encantar. Então eu vou ler esta passagem e nós depois vamos bater um papinho e conversarmos. Prestem atenção, sentem-se e acomodem-se. O monge Kyogen Chikan era muito inteligente e vigoroso. Estava na ordem do mestre Isan Ryuju, que morreu em 853 anos, acredito que depois de Cristo. Tinha um vasto conhecimento sobre muitas coisas, e certo dia o mestre Isan Ryuju disse a ele: "O que você fala em sua vida diária são sentenças e comentários de livros. Você é muito bom em memorizar e repetir frases. Será que poderia me dizer alguma coisa da época em que eu era tão jovem que não reconhecia a diferença entre o leste e o oeste?" O monge tentou dizer algo para explicar, mas as palavras foram inadequadas. Então, procurou nos escritos, nos livros de sua vasta biblioteca, mas não encontrou resposta satisfatória. Chorou muito. Tão desapontado ficou que destruiu os livros e concluiu: "Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor esperança em compreender o Zen nesta existência. Melhor ir para as montanhas e praticar a sós." E assim o fez. Foi para o Monte Butô, construiu um casebre e passou a viver de forma simples, praticando meditação. Certo dia, quando varria o chão da terra, um pedregulho bateu no bambu e fez um som forte. Kyogen Chikan se iluminou e escreveu o seguinte poema: "A pedra bateu no bambu, minha consciência desapareceu. Sem me preocupar em melhorar corpo e mente, tornei-me como os antigos ancestrais do Dharma. Nunca mais minha mente escurecerá. Sem deixar marcas da minha passagem, fui além do som e da forma. Em todo o país, os que obtiveram o estado Buda serão capazes de me reconhecer como alguém que trilha o caminho supremo." Ao ouvir o poema, mestre Sanryu disse: "A criança amadureceu." O monge Kyogen era inteligente, tinha grande conhecimento intelectual, sem dúvida alguma. Entretanto, seu conhecimento era superficial. Assim, seu mestre o fez perceber sua arrogância. Envergonhado e triste, foi viver a sós na montanha, sem se importar em impressionar ninguém. Percebeu que o intelecto era apenas insuficiente para obter a verdade de Buda. Sem ideia de ganho, sem objetivos especiais, foi capaz de transcender a si mesmo e obter o caminho. O caso do monge Kyogen é muito conhecido e sempre repetido nos círculos zen budistas, para estimular praticantes à prática da humildade. O conhecimento intelectual pode ser um obstáculo ao caminho. Muitas pessoas são pegas nessa armadilha, leem muito, decoram frases bonitas, mas não penetram seu significado mais profundo. É preciso juntar os estudos, as leituras, a mente intelectual com a prática sincera e simples de olhar em profundidade, sem esperar receber notas altas, aprovação das outras pessoas, títulos e medalhas. No momento em que há a entrega, a confiança, a aceitação e a gratidão, como dizia o professor Hermógenes, que foi um dos pioneiros da yoga no Brasil, a iluminação é percebida no silêncio absoluto do agora.
Bom, é uma parábola interessantíssima chamada A Pedra no Bambu. A pedra acertou o bambu, hein? Foi direto. É muito curioso e eu acho que esta sim é uma parábola muito interessante a gente trabalhar duas vertentes de entendimento. Sabe, eu lembro que, por incrível que pareça, assistindo um episódio do Big Bang Theory, olha só onde eu cheguei. O Sheldon, que era aquele cientista doido, maluco, na verdade ele era um fisicista teórico, tentando realmente comprovar suas defesas de tese. Ele se apoiou em uma teoria simples do Einstein. Acredita-se que, quando a gente fica intelectualmente muito preso às coisas, raciocínio, a mente, ela cria artifícios para que você não consiga ver coisas além. Chega uma hora que há necessidade da gente se distrair com coisas tão idiotas que faz com que a mente se desprenda. Uma delas aconteceu quando Sheldon ele resolveu ter um emprego absolutamente simples, dentro do que ele julgava das capacidades mentais evoluídas dele. Ele foi trabalhar substituindo a Penny, que era uma garçonete, atendendo mesas. E quando ele limpava as mesas e retirava as louças, ele deixou cair as louças no chão e ele se iluminou. Naquele momento ele achou uma resposta para a sua busca da composição teórica dentro daquilo que ele queria alcançar, das fórmulas e tudo mais. E isso está de acordo com o contexto ligado a uma simples atividade na qual você possa se distrair e ter uma percepção sobre a real situação que te acomete. Quando a pedra bate no bambu dentro de uma complexidade da mente de uma pessoa, significa que o ato mais simples, o ato mais curioso acontece, na qual você pode conseguir se desprender de certas situações que estão ao seu redor e fazer com que você tenha um entendimento de uma situação por meio de uma ação simples. A pedra bate no bambu. É como se ele fosse o bambu e necessitaria de um empurrão de uma pedra. Na hora que ele pensa nesse sentido, falando, poxa, eu preciso realmente de um empurrão para entender certas situações, a pedra faz esse efeito e ele se interpreta como sendo o bambu, recebendo essa ação. E aí na hora ele se ilumina, ou seja, ele tem desprendimento de um raciocínio que estava o atrapalhando ou impedindo dele de seguir em frente, ele entende por uma razão simples e natural, e eu aqui tirando os pelos da lila do meu nariz, um fator na qual ele pode mudar a vida e começar a sua jornada dentro das escritas dos poemas. É sensacional, porque isso acontece na vida de todas as pessoas. Às vezes nós precisamos sim de um efeito motivacional, às vezes nós precisamos de um simples empurrão para que a gente possa sair de uma situação. E isto é interessante. Sobre a questão do intelecto, é uma situação muito delicada, humildade versus intelectualidade. Eu acho que a humildade é uma palavra muito mal conhecida e interpretada entre as pessoas. As pessoas confundem humildade com pobreza. A pessoa é muito humilde, quer dizer que ela é pobre. Esse é o conceito brasileiro de humildade, é remeter à situação financeira de um indivíduo. E não uma situação na qual ele preza por gentileza, por educação, por ponderação, por honestidade. Ou seja, uma pessoa humilde é aquela que sabe viver com o necessário. Ela não precisa de mais, não precisa de menos. Ela pode viver com o necessário, seja uma questão financeira, seja uma questão emocional, seja uma questão mental, seja uma questão intelectual. Eu vivo com aquilo que realmente hoje eu acho suficiente e vou seguir assim a minha vida. Eu não almejo mais do que isso. Ou seja, ela se limita dentro daquilo que ela sabe que quer, sabe que precisa. Não preciso de mais para viver, não preciso ter uma casa gigantesca para existir, mas eu sei exatamente o que eu preciso. Mas hoje a gente entende que uma pessoa humilde é uma pessoa pobre, ponto, mais nada. A palavra humilde, novamente, é muito mal interpretada dentro do conceito brasileiro e deve ser revista pelas pessoas. Uma pessoa intelectual, existem, obviamente, pessoas que são intelectuais e que eles sobrepõem a intelectualidade acima das suas emoções. Isso é muito complicado.
Ao invés de achar um equilíbrio, uma pessoa intelectual onde ela perceba o que são as emoções, o que são as ações, o que são as atitudes, ela sobrepõe a sua intelectualidade e ela menospreza as pessoas que estão ao seu redor, porque ela se torna uma pessoa às vezes muito fria ou torna as outras pessoas desnecessárias àquilo que ela necessita, uma vez que ela tem um intelecto acima dos demais e sabe que ela é capaz de coisas que outros não são. Eu já trabalhei com pessoas que eram extremamente intelectuais, que eram formadas em universidades carésimas e que têm um apreço enorme por qualquer lugar, qualquer empresa que queira contratá-los. Eram pessoas que não possuíam humildade em nenhum aspecto. Eram pessoas que tinham milhões de defeitos, mas eram excepcionais dentro da atividade que eram pagas para cumprir. A empresa não espera que elas sejam legais com as pessoas ou que elas sejam humildes com as pessoas. A empresa que contratou pelo fato de serem intelectuais, para que pudessem atingir o máximo dentro de uma simples tarefa que estavam sendo colocadas. Infelizmente, intelectualidade ainda é algo a ser discutido. Existem pessoas que são inteligentes, existem pessoas que estão acima disso. Pessoas que realmente tornam-se intelectuais, mas a arrogância, a prepotência advinda do quê? Da praticidade daquilo que está ao seu redor. Elas olham a tudo ao seu redor como algo mais prático e, por ser prático, serem descartáveis. Leiam-se os objetos, a matéria e as pessoas. Bom, só por último, quando ela fala realmente a questão da interpretação dos textos, o entendimento dos textos, não somente criar valor aos textos, mas gerando conhecimento. Existe muito papagaio de pirata por aí, ou seja, as pessoas só replicam os textos sem o seu devido entendimento. E isso vem desde os primórdios da humanidade por meio de um livro chamado a Bíblia Sagrada. Muitas pessoas somente leem a Bíblia Sagrada, mas não interpretam a Bíblia. Por isso que há necessidade de fazer o quê? Teologia como faculdade e não se formar dentro de uma igreja, porque formação de igreja não existe. O que existe é uma formação acadêmica em teologia e a necessidade de entender passagens, entender contextos, entender situações. Eu peguei esse exemplo porque é o exemplo que é mais comum nos dias de hoje, as pessoas pegarem passagens bíblicas e vomitarem as passagens sem entender nada. Há necessidade de entender o contexto social, econômico, político que todas essas passagens foram escritas, seja no seu Velho Testamento ou no seu Novo Testamento. Entender o que significa cada passagem. E não vomitar como um papagaio de pirata o que está escrito nesses livros. Entender, buscar conhecimento, se diferenciar dos demais, no qual você pode ter acesso às informações indo atrás da informação correta, indo atrás de teólogos, historiadores, pessoas que escreveram livros sobre os assuntos e trazer a veracidade dos fatos para você se elucidar. Cada um tem a sua busca, cada um tem a sua jornada. As informações, elas existem, mas cabe às pessoas buscar as devidas respostas. Existem pessoas que, infelizmente, vão morrer sem usar a capacidade cerebral e aí futuramente podem, em algumas vidas, voltarem até como certos animais de carga, porque como o cérebro não foi usado, somente o corpo, provavelmente vão puxar muita carroça por aí. Lembre-se, o intelecto, ele não é algo a ser prejudicial ao ser humano, mas ele deve ser utilizado de maneira correta. Buscar respostas, buscar entendimento para a sua vida, buscar informações para que você possa ter todas as suas perguntas sanadas de uma maneira, vamos dizer assim, extremamente precisa ou que atenda às suas necessidades. Tomem muito cuidado com as informações que vocês pegam por aí, porque caso contrário, vocês vão ter problemas. É sério, tá bom? Busque sempre as informações no lugar correto. Mas é isso. Quero agradecer a todos vocês. Muitíssimo obrigado por assistirem o vídeo até aqui, até agora. Obrigado por acompanharem o canal, por fazerem parte da família Spook Houses Casas Assombradas.
Como recadinhos finais, há necessidade da gente ressaltar sempre. Eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta licenciado nacional e internacionalmente por institutos sérios que me habilitam, me capacitam para atender pessoas, complementando por meio de técnicas alternativas à medicina tradicional. Complementamos tratamentos físicos, emocionais, mentais e aí sim agregamos fatores espirituais e as limpezas de casa ou de escritórios. Tudo isso deve ser solicitado somente em um único endereço de e-mail. Não é Facebook, não é Instagram, não é São Longuinho, não é Sete Ondinhas, não é Sinal de Fumaça. É somente um único endereço de e-mail chamado limpezadecasas@gmail.com. Novamente, limpezadecasas@gmail.com. Nesse endereço de e-mail você vai receber todas essas informações sobre os tratamentos. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas, seja um sistema de doação pelo Seja Membro, que você clica aqui embaixo e doa R$ 8 para que a gente continue firme e forte aqui na plataforma, ou mesmo o sistema PayPal, que daí você pode doar qualquer valor, também está descrito aqui como é o caminho a ser seguido. E por último, nosso site casasassombradas.com.br com muitas coisas legais a todos vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e, como eu sempre digo nesta playlist, Namastê, meus nobres e queridos gafanhotos.